Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar então hoje as nossas aulas sobre regra de 3. E essas regras de 3 a gente já sabe que ela pode ser simples ou composta. Só que antes da gente entrar nessa diferenciação, eu preciso que vocês entendam isso daqui, ó. O que vem a ser grandeza, né? Então, o conceito de grandeza. E tá bem explicado aqui, ó. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado, beleza? Então, tudo aquilo que você pode medir, contar ou comparar é chamado de grandeza. Eu tenho uns exemplos aqui, ó. O tempo, eu posso medir o tempo? Posso, né? Eu posso botar ele num cronômetro e medir esse tempo. Eu posso comparar o tempo? Posso também. Eu posso ver dois velocistas correndo, quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro é aquele que teve menos tempo até a chegada, então eu comparo. Então eu posso contar também o tempo, ou seja, tudo que eu posso medir, contar ou comparar é chamado de grandeza. Então tem esses exemplos aqui na nossa esquerda, mas obviamente existem inúmeras outras grandezas, tá? Coloquei aqui, ó, distância, tá? É uma grandeza, porque eu posso medir a distância. Comprimento, eu também meço, né? Eu posso comparar quem tem a maior altura, ou seja, quem tem o maior comprimento. Área, volume, idade eu comparo, idade eu conto. Tá? A idade eu posso medir através da data de nascimento até a data atual. Enfim, velocidade, aceleração. Então, tudo isso daqui são grandezas e grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado. Beleza? Então, olha só. As grandezas elas também podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcionais. Como que eu vou diferenciar uma da outra? Ó, a grosso modo é o seguinte, quando você compara duas grandezas e as duas estão crescendo junto ou diminuindo junto, essas grandezas são ditas diretamente proporcionais. Agora, se uma está crescendo e a outra está diminuindo, elas são inversamente proporcionais. Vamos dar uma lida aqui, olha só. Quando comparamos duas grandezas e as duas aumentam ou diminuem na mesma proporção, dizemos que estas duas grandezas são diretamente proporcionais. Caso uma das grandezas aumente e a outra diminua, essas grandezas serão ditas inversamente proporcionais. Vamos para os exemplos que vai ficar um pouquinho mais simples. Olha aqui, ó. Se eu comparar aqui distância e tempo. Pessoal, se eu tiver uma distância muito grande para ser concluída, eu vou gastar muito ou pouco tempo. Percebe o seguinte, deixa eu fazer a mesma pergunta de uma outra maneira. Imagina que eu vá percorrer certa distância e eu percorro essa distância em um determinado tempo. Se agora eu tiver que percorrer uma distância maior, ou seja, ela está crescendo, eu vou levar mais ou menos tempo. Ora, se eu tenho uma distância maior, eu vou gastar mais tempo. Percebe que as duas grandezas, elas estão subindo. Se elas estão subindo, essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Só vou colocar o Dzinho aqui, tá legal? E agora vamos comparar aqui velocidade e tempo. Imagina o seguinte, se eu tenho que sair de um lugar para chegar no outro e vou com uma determinada velocidade, gasto determinado tempo. Se eu quiser fazer esse mesmo percurso, porém, aumentando a velocidade, ou seja, eu vou pegar a velocidade e vou aumentar. O tempo que eu vou gastar vai ser maior ou menor? Ora, conforme eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo de chegada. Percebeu que essas duas grandezas, velocidade e tempo, enquanto uma sobe, a outra diminui? Então, se uma sobe e a outra diminui, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Tudo bem? Por enquanto são esses dois exemplos, mas tem diversos outros que eu poderia falar, por exemplo, velocidade e distância. Você percebe que se eu fizer uma distância, né, uma determinada distância com uma determinada velocidade, beleza. Se eu aumentar essa velocidade, eu consigo aumentar ou diminuir a minha distância de corrida? Obviamente, se eu mantiver o mesmo ritmo ali, tá? Então eu estou correndo. Corri certa distância, gastei determinado tempo. Corri com certa velocidade, percorri determinada distância. Se eu correr mais rápido, ou seja, aumentar a velocidade, eu vou chegar mais longe. E se eu vou chegar mais longe, eu posso afirmar para vocês que velocidade e distância são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. E agora, imagina as grandezas, quantidade de trabalhadores e tempo para efetuar uma tarefa. Imagina que numa indústria, que numa fábrica, que numa empresa, eu tenho uma quantidade de trabalhadores. Essa quantidade de trabalhadores efetua determinada tarefa nessa quantidade de tempo. Se eu tiver mais trabalhadores ali nesta empresa, para realizar a mesma tarefa, eu vou levar mais ou menos tempo. Ora, se eu tenho mais trabalhadores,
eu vou levar menos tempo para realizar as tarefas. Então, quantidade de trabalhadores e tempo gasto para determinada tarefa são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? A gente vai ver, obviamente, em inúmeros outros exercícios que nós vamos fazer aí. Vamos seguir aqui, então, da seguinte maneira. Olha só. De uma forma prática, podemos entender que uma regra de 3 simples é uma técnica utilizada para resolver problemas que envolvam, olha aqui, ó, apenas duas grandezas, tudo bem? E elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Então, o mais importante até agora é o seguinte, claro, o mais importante, uma vez que você já saiba a definição de grandeza. Sabendo a definição de grandeza, você tem dois tipos de regra de 3. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. A regra de 3 simples é o seguinte, eu só vou comparar duas grandezas, tá? Somente duas grandezas. Se eu tiver mais que duas grandezas, a regra de 3 não é mais simples. A regra de 3 ela é composta, beleza? Olha aqui o exemplo aqui, tá? O primeiro exemplo. Um ciclista pedala por 2 horas, percorrendo uma distância de 22 quilômetros. Se esse ciclista mantiver o ritmo no dia seguinte e pedalar por 3 horas e meia, né? 3 horas e meia, qual será a distância percorrida por ele? Galera, o que você vai ter que entender aqui? Vai ter que pensar o seguinte, quantas grandezas eu estou trabalhando nesse problema? Olha, eu estou trabalhando, né, com a grandeza tempo, tá aqui, ó, vou colocar um Tzinho aqui, que são as minhas horas. E estou trabalhando também com a grandeza distância, tá? Vou até chamar de D. Aqui, ó, grandeza distância. Então, eu só tenho duas grandezas aí. Se eu só tenho duas grandezas, eu vou trabalhar com a regra de 3 simples. E como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, uma coluna com a letra T para informar que eu estou falando de tempo. A outra coluna com a letra D para me informar que eu estou falando de distância. E aqui embaixo de cada letrinha dessa eu vou colocar a informação compatível. Olha aqui, ó, um ciclista pedala por 2 horas. Aí você vai na ordem da leitura mesmo, tá? 2 horas, percorrendo uma distância de 22 quilômetros. Então, no lugar do D aqui embaixo, né, eu coloco 22. Continuando a leitura. Se esse ciclista mantiver o ritmo no dia seguinte e pedalar por 3 horas e meia, ou seja, aqui 3,5. Por que eu estou colocando esse 3,5 embaixo do T e não embaixo do D? Olha, porque eu estou falando de 3,5 é o tempo, né? 3,5 é a hora. E olha a pergunta dele. Qual será a distância percorrida por ele? Bom, distância está aqui, ó. Então eu vou colocar o meu x, que é o que eu quero saber, embaixo do 22. Então eu coloquei tempo embaixo de tempo, distância embaixo de distância. O que eu tenho que fazer agora? Em uma regra de 3 simples, agora você vai precisar avaliar se essas duas grandezas aqui, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí a ideia que eu dou é você chegar aqui na coluna que está incógnita, né? A coluna que está o x, e colocar uma setinha aqui para cima, olha só. Uma setinha para cima, só para dizer o seguinte, né, para a gente ter como referência. Se eu quiser aumentar a distância percorrida, eu vou levar mais ou menos tempo? Ora, se eu quero percorrer mais, eu vou gastar mais tempo também. Então, setinha aqui também vai ser para cima. E nós vamos comparar as duas setinhas, ou seja, as duas grandezas, já que as duas estão para cima, essas grandezas são diretamente proporcionais. E se são diretamente proporcionais, basta multiplicar cruzado. Olha só, multiplicando cruzado isso daqui. É claro, se você tiver facilidade em simplificar, pode simplificar aqui, ó, o 2 com o 22. Corta os dois, vai dar aqui 1 e aqui 11. Se você não tiver essa facilidade, não tem problema. Multiplica cruzado. 2 vezes x eu vou ter 2x, enquanto 22 vezes 3,5, pode fazer a continha aí, vai dar 77. Tá legal? Então, 22 vezes 3,5 dá 77. Quero saber quem é o x, mantenho ele desse lado e o 2 que está do lado esquerdo passa para o lado direito, agora dividindo, já que ele estava multiplicando do lado esquerdo. Então, x vai ser igual a 77 dividido por 2, isso daqui vai dar 38,5. Olha, 38,5 o quê? Se eu estou na coluna da distância, a distância está sendo representada por quilômetros, tá? Então, são 38,5 quilômetros, ou seja, 38,5 km.
Tá legal, galera? Então, esse daí é o nosso primeiro exemplo de hoje. Vamos agora para o segundo exemplo e depois é aguardar a aula que vai falar só sobre exercícios, tá legal? A segunda de hoje está dizendo o seguinte, ó. Um motorista, para fazer o trajeto Rio-São Paulo a uma velocidade média de 72 km por hora, leva cerca de 5 horas. Caso este motorista, no mês seguinte, faça este mesmo trajeto a 68 km por hora, quanto tempo ele irá gastar? Então, mais uma vez, eu estou falando da grandeza aqui tempo, né? Porque eu estou falando de horas, e agora eu estou falando da grandeza velocidade. Nós já até vimos que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, porque se eu aumento a velocidade, eu chego mais rápido. Se eu estou falando mais rápido, é um menor tempo, tá legal? Mas vamos lá com calma. Olha aqui, ó, eu vou colocar a grandeza V de velocidade e a grandeza T de tempo. E vou completar ela aqui, ó. Eu lendo, né, na ordem mesmo da leitura, ó, a uma velocidade de 72. Então aqui eu coloco 72. Leva 5 horas. Se agora tiver com uma velocidade de 68, aqui ó, 68, vai levar quantas horas? Quanto tempo, né? Então, X horas. Já até avaliamos, né, o seguinte, ó, se eu tiver que levar mais tempo para chegar em algum lugar, a minha velocidade ela tem que ser menor, a minha velocidade tem que ser reduzida. Então, velocidade e tempo, grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, você não vai multiplicar cruzado, tá? Continua sendo uma regra de 3 simples, por quê? Porque só tem duas grandezas, mas aqui você não vai multiplicar cruzado. O que você vai fazer? Você vai multiplicar na mesma direção, tá legal? Aqui, ó, 68 vezes x vai dar 68x. Vai ser igual a 72 vezes 5, isso daqui vai dar 360. Tudo bem, pessoal? Então, para descobrir o valor do x, o 68 vai para baixo do 360 e eu vou encontrar aí a resposta, ó, 360 dividido por 68, também já fiz a continha aqui para a gente poder ganhar tempo, aproximadamente 5,3, ó, 5,3. Se eu estou falando da grandeza tempo e a grandeza tempo está em horas, então é 5,3 horas. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso. Regra de 3 simples, duas grandezas. Saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, você vai avaliar. Se as duas têm o mesmo sentido, ou aumentam juntas ou diminuem juntas, é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Se uma aumenta e a outra diminui, é uma regra de 3 simples, porém inversamente proporcional. Tudo bem? Então, vamos aguardar agora a nossa aula de regra de 3 composta.